Está no ar, então, o Sem Barreiras, o podcast da West Arc. Um espaço para a gente falar de acessibilidade do jeito que ela precisa ser. Técnica, aplicada e sem improviso. Aqui, a gente sai do discurso e entra na prática. Porque acessibilidade não é detalhe de projeto, ela é responsabilidade. Hoje o nosso tema, os desafios e conquistas de uma construtora familiar. Eu sou Alessandra Zuanazzi, arquiteta e proprietária da West Arc. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está diretamente ligado à forma de como as pessoas vivem os espaços. Como transformar um projeto em algo realmente funcional, personalizado e extraordinário. E para isso, recebemos hoje, então, o empresário e engenheiro civil Alexandre Fiorini, profissional com mais de 22 anos aí de experiência, atuando na atuação de construção civil, incorporação de edifícios residenciais próprios para venda e um dos sócios responsáveis pela construtora Fiorini. Com mais de 80 mil metros quadrados construídos, com 14 empreendimentos e hoje está como presidente também do Sinduscon, o nosso sindicato aí da construção civil. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vai muito além de obras, projetos e construções. Vamos conhecer a história de quem ao longo dos anos transformou trabalho, dedicação e valores familiares em um verdadeiro legado. Vamos lá então, Alexandre. Conte um pouco da sua trajetória. Bom, muito obrigado, por esse convite e a gente poder falar um tema tão relevante e importante e também poder passar um pouquinho da nossa história, como engenheiro, como empresário, como incorporador e construtor, É isso aí, 22 anos, Não é ontem, Não é um ano, são 22, Os cabelos brancos já estão nos entregando aí a experiência, Uhum. Mas é isso aí, eu acho que saiu, o porquê, do trilhar, esse nosso caminho. A gente toma uma decisão profissional cedo, Então, com 15, 16, 17 anos, já começa a pensar o que vai querer fazer, da vida profissional, E eu me espelhei muito, em primos e parentes, que seguiram a engenharia. Sempre gostei um pouco, Vem sempre aquela pergunta, gosta de matemática, Então vai para engenharia. E eram umas matérias que eu mais gostava, matemática e física, é o que tinha mais aptidão, e acabei isso, juntando com exemplos de tios, primos, que são engenheiros, falei, eu acho que é para esse caminho que eu vou seguir, Então, fiz vestibular na Federal de Santa Catarina, passei e fui seguindo e aprendendo, Mas, claro, aquela imaginação de que você é engenheiro, o que tu vai fazer, muda muito, com o passar do tempo, A faculdade te dá um caminho árduo e que tu vai aprendendo. O trabalho de hoje é diferente do que se imaginava com 14, 15, 16 anos, Sim. Mas eu sou feliz com a escolha que eu fiz e Olha, estamos aí. isso aí. Como que nasceu a construtora, então, e qual foi a sua inspiração para esse negócio? E os maiores desafios que você teve até aqui, agora? Pois é, a consultora começou comigo, A gente é uma empresa familiar, mas que não veio de herança, Meu pai era funcionário público, a minha mãe era dona de casa, então nós não tínhamos a veia empresarial diretamente, ou dando uma sequência numa empresa já que existia. Então, mas, como eu disse, eu já vinha sempre na cabeça desde que minha ideia era construir apartamento para vender. Olha só. Então, a minha intenção de fazer engenharia era essa. Então, o meu norte estava bem definido. Bem definido desde o início. Eu me formei em 2004, trabalhei 1 ano e pouco ali de funcionário de uma consultora aqui de Chapecó, fazendo obra pública e tal, mas seguindo aquilo lá, depois de 1 ano e pouquinho de trabalho, a gente já fez uma sociedade com meus irmãos, meus pais. Meu pai tinha um terreno e começamos o primeiro edifício, de 15 apartamentos, e assim foi
foi seguindo e aprendendo e emendando uma coisa na outra, né? Olha só que interessante. Como que é trabalhar em família no dia a dia? Porque a gente tem muito aquela, empresa familiar, algumas empresas se dão muito bem, né? Como a gente pode ver que é a de vocês. Como que é trabalhar aí no dia a dia e quais são os valores familiares que são fundamentais para a cultura dessa empresa? Certo. Inicialmente, eu e meus irmãos sempre fomos sócios, desde o início, né? Uhum. Mas por um bom tempo, uns 4 anos, trabalhava eu sozinho no dia a dia, né? Então, eles eram sócios, mas o trabalho do dia a dia na consultora era só comigo. Depois veio meu irmão, Douglas, se formou em administração, veio trabalhar junto e ficou também bastante tempo. Então, eu e ele no dia a dia e os demais eram sócios, né? Nós temos uma outra empresa, que é a F4 Auto Center e Octa Pneus, que também todos são sócios, mas eu não trabalho no dia a dia nela. Tem o meu irmão Uhum. Juliano que trabalha. E agora, meu irmão Marcelo, que é dentista, já ajudava na parte comercial, agora ele se aposentou de dentista e está em tempo integral na consultora. Então, no dia a dia, variava o número de pessoas, as atividades, mas a Uhum. gente sempre, como família, a gente sempre se dá muito bem, né? Nós passamos o final de semana sempre Juntos, olha que juntos e legal, tal. né? Claro, né, que o trabalho às vezes exige, dá umas tensões, né? Tu tá em um momento, Normal, né? dá discussões, mas a Aham. gente sempre resolveu, né? Sempre da melhor forma e levando que é o principal, né? A família é o principal, o trabalho é um meio de nós criarmos, né, a nossa fonte de renda e tudo mais, e buscar soluções, mas a gente sabe que o principal é a família se Uhum. manter unida e usar o trabalho para melhorar Uhum. a Eu condição acho da que família, né? isso é muito bom quando a gente fala na família, também vem de uma empresa familiar, é a questão do respeito entre a família, né? As divergências, elas existem, né? Não Uhum, adianta as decisões tomadas, às vezes um aceita, o outro não aceita, mas eu acho que isso é entrar aí num entendimento, né? Eu acho que isso, isso faz com que a empresa familiar, ela se sustente, né? Ela isso. esteja aí. Vamos lá então para o mercado e cenário. Hoje, como presidente do Sinduscom, como você vê o mercado aí da construção civil? Fala um pouquinho para nós mais, né, da sua outra área também, né, presidente aí à Claro. frente do Sinduscom. Assim, nós vimos Chapecó, né? É uma cidade pujante que cresce 10 mil, 12 mil habitantes por ano, né? Então atrai muita gente, né? De todas as regiões do Brasil, da região sul, o número de nordestinos, de imigrantes de outros países vindo para cá em busca de oportunidades, de trabalho e melhoria de renda. Então, Chapecó é uma cidade atraente, né? O cenário de Chapecó, eu digo, é muito melhor do que o resto do país e até em algumas regiões de Santa Catarina, né? Então, Chapecó virou para o Um oeste grande uma polo, né? grande referência. Então, virou uma boa referência para pessoas que gostam de vir aqui morar e pessoas que vêm investir, né, em Investidores, né? imóveis para poder alugar para todo esse contingente de pessoas que vêm para cá. O mercado imobiliário segue aquecido, né, bem agitado, mas a gente sabe que tem muitas dificuldades também. Nós estamos num momento em que o juro está alto, a situação econômica do país não é boa, a gente sabe que o custo de vida está alto, Isso. então, mas mesmo com todas as dificuldades, Chapecó ainda se sobressai e Uhum. consegue ter tantas obras, né, que nem temos aqui, e o Sinduscom, que representa todas essas empresas, né, do ramo da construção, tenta criar um ambiente mais favorável para que Uhum. isso siga. Então, eu Sim. acho que isso, o Sinduscom colabora muito, né, quando a gente pergunta por que Chapecó? Acho que muito disso tem o dedo do Sinduscom também, né? Ah, com certeza. E o que que mudou nos últimos anos e o que você acredita que ainda precisa evoluir, né, nessa área aí que a gente está? A construção civil, ela vem sempre em evolução, né? As tecnologias de construção a gente vê que tem evoluído, né? Nós temos melhorado a forma de trabalhar, Uhum. mas eu acho que ainda isso é um grande dilema, essa procura constante. Eu acho que a gente precisa fazer obras de forma mais industrializada, tentar
sair um pouco do artesanal. Acho que a gente ainda trabalha com várias etapas que depende muito da mão né? de obra, da qualidade da mão de obra, Sim. né? Então, acho que isso é um grande desafio que vem aí pela frente, inclusive agora com a reforma tributária, que vai encarecer ainda mais a forma da mão de obra do jeito que é feita. Então, acho que essa busca por industrialização e para acelerar processos, reduzir Custos, né? custos, eu acho que esse é um Daqui. grande desafio que todas as consultoras têm que buscar. Quais erros que você percebe que ainda são muito comuns no mercado? Assim, ó, eu acho que muito que tem é definição de produto, né? Eu acho que às vezes as incorporadoras acabam lançando produtos que não atendem a população naquela região, naquela localização. Eu acho que Interessante. isso, às vezes, quando tu começa a ver algum empreendimento que não tem vendido, às vezes eu acho que é isso, é erro de posicionamento. São as dificuldades, nós estamos com dificuldade muito grande de mão de obra, né? Ressaltando, então às vezes isso acontece, atraso de obra, retrabalhos em obra, eu acho que isso é uma dificuldade. Em geral, acho que isso é Mais ou nessa menos, linha, né? né? Falando um pouquinho de desafios e experiência na prática, então, qual o desafio mais comum que chega até você no dia a dia? Assim, ó, empreender no Brasil, se alguém não quer monotonia, seja empresário, né? De qualquer ramo, né? Eu acho que o desafio são essas surpresas que tem empreender no No Brasil. nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, como empresário, até o passado é incerto. Às vezes tu pensa que tu tá fazendo o recolhimento de impostos corretos, de repente tu vê, não, era dessa forma, mas alterou, tu vai ter que recolher da outra forma. Coisas que não estavam previstos em custos, tu tem Que que tu tem que... É dar isso aí. jeito e atender. Normas, se a gente for tentar nomear todas as normas que tem para fazer um edifício, eu não sei se alguém consegue saber quantas normas que existem para Sim. atender tecnicamente um edifício. Então, são atualizações de norma, todo dia mudando. Então, são dificuldades que a gente tem em Os nos desafios que a atualizar, gente né? encontra no dia a dia, né? Esse eu digo, acho que é o grande dificuldade, né, que a gente tem como Uhum. empresário, né? Você consegue lembrar de algum caso ou situação que trouxe um aprendizado importante para ti nessa área, nesse tempo de construção? Alguma coisa assim que foi marcante para ti? Todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa nova, Alguma né? coisa nova, diferente, né? Todos os dias a gente vai vendo, passando numa obra, buscando novas soluções, Uhum. aprendendo, conversando com pessoas, nos atualizando, né? Sim. Hoje a informação está muito mais fácil, então eu acho que o Alexandre de hoje já é diferente do de ontem, né? Sim, com certeza. Na prática, assim, o que costuma gerar mais retrabalho? Que dá custo e dor de cabeça hoje, na construção civil? Pois é, eu acho que, assim, o nível de profissionais de projeto tem melhorado muito, né? Eu acho que nós temos que tentar buscar e trabalhar em melhorar cada vez mais projetos e processos. Eu acho que quando tem algum erro ali no meio, isso gera retrabalho, É o atrasos, nosso início, né? Justamente inconformidades. o início lá no projeto, quando aquele projeto bem pensado que a gente fala, né? Um projeto bem pensado, bem elaborado, para que daí lá na execução ele... Isso, eu acho que tudo, né? Na hora do Uhum. arquiteto pensar, na hora do calculista pensar, na hora do projeto Sim. de instalações, tentar, com a A experiência, compatibilização de tudo isso, né? antecipar os problemas. Eu acho que Claro. nós buscando essa antecipação de problemas, Uhum. A na gente não hora de tem tanto executar, retrabalho. tu só executa, tu não precisa deixar para a pessoa que está na obra pensar na solução. A Uhum. solução já vir pronta. Eu acho que isso é um desafio. A gente tem melhorado nisso com o nível de Sempre, né? profissionais, mas ainda Até porque os leva-se projetos eram feitos à mão, né? Hoje a gente tem, então, softwares aí que podem deixar tudo compatibilizado, né? Eu acho isso. que é uma evolução muito grande na arquitetura, na construção civil, né? Claro, até a visualização em obra, né? Ah, Facilita com hoje com a certeza, né? tecnologia, né? Isso aí. Bom, falando um pouquinho agora, indo mais para a parte de gestão e liderança, qual foi a lição mais importante que o empreendedorismo lhe ensinou? Como manter uma empresa competitiva
e hoje num mercado tão desafiador? É boa essa pergunta. E como eu dizendo, assim, ó, nós não viemos de uma empresa pronta, a gente foi criada comigo, né? E eu, na faculdade, a gente, ainda mais há 22 anos atrás, né, que foi formado, eu fui formado para ser um engenheiro técnico. Não existe uma formação, Para pelo menos não liderar, né? existia, para empresário, né? Então, o empresário a gente aprendia na prática, perguntando pro advogado, pro contador, acertando, errando, mas a gente tinha dificuldade, inclusive, até de precificar. Sim. Quando comecei, não sabia o quanto que custava contratar um funcionário, quanto custava demitir um funcionário. Então, acho que isso são desafios que a gente tem. E, infelizmente, né? Eu digo, a gente teve uma formação, teve uma boa formação de segundo grau, de primeiro grau, de acadêmica na UFSC, que é uma grande universidade, mas ainda assim a gente sai sem aprender a ser empresário. Então, Isso. imagina, o Brasil é um país empreendedor, mas ele é um país empreendedor por necessidade, não, às vezes não por preparação e por vocação. Isso aí. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Muitos empresários, Nosso dia a muitos dia, né? fornecedores nossos, prestadores de serviços nossos, nós temos que ajudar a ensinar a cadeia para que eles entendam, né, como que funciona, como gerenciar uma folha de pagamento, como colocar os custos na sua atividade. Sim. Então, acho que esse é um grande desafio para o Brasil, né? Qual a importância das pessoas e das equipes para o sucesso de uma construtora, né? E se houve algum momento em que você pensou em desistir? E o que te fez continuar? Já apareceu esse momento aí? Tá, não quero mais nada. Agora, né? Vamos fechar tudo. Bom, vou começar das pessoas, assim. Nós somos construtora, então, com 20 anos de construtora. Nós temos funcionários com 15, 16, 17 anos, né? Então, na empresa. De muitos anos. Temos funcionários com 20 anos, empresas que começaram conosco e que estão até hoje. Então, acho que isso é importante a gente criar, porque isso acaba virando o DNA da empresa, né? A empresa não é só o Alexandre, não é só o Marcelo, o Juliano, o Douglas, o pai e a mãe lá que iniciaram, né? A empresa são todos que estão lá há muito tempo, que às vezes são a referência, né? Eu digo, tem a Thaís, que é a nossa financeiro lá, ela está há 15 anos, às vezes ela está lá, muitos falam, a Thaís Fiorini, porque já está já faz parte da linha, empresa, né? legenda do sobrenome. Então, às vezes a gente pega e tem essa... Então, acho que ninguém consegue sem ter uma boa equipe de trabalho, né? Para virar... Assim, a parte de vendas também, grande parte é formada pela minha esposa, minha cunhada. Então, é bem familiar bem mesmo, familiar, né? E sobre essa questão de querer desistir ou desanimar, eu acho que, assim, acontece bastante. Tem dias que porque... os problemas vêm, a gente não sabe, às vezes, como resolver também, né? Isso, às vezes a gente pega e se coloca em algumas situações do dia a dia que são desagradáveis, são passos difíceis. A gente sabe que o Brasil, as margens são exprimidas, as exigências são grandes. Os passivos que são criados são enormes, a gente é responsável por muita gente. Assim como a gente emprega tanta gente, a gente sabe que tu tem abaixo de nós, tem muitas pessoas que dependem do sucesso da empresa para poderem receber seu salário e seguir a vida, né? Mas, assim, construção civil é uma coisa que atrai, chama atenção, mas a gente é uma indústria a céu aberto. Então, a gente sabe que depende do tempo, depende de muitas variáveis para, no final, entregar uma obra de qualidade para o nosso comprador. É quase 15 dias de chuva também, a obra toda exposta e a gente precisa fazer entrega, então a gente tem uma previsão de tempo aí que às vezes interfere muito, né? Na entrega, mão de obra. Logística, então, é desafio, né? Para dar certo, tem todo dia para ter um cronograma correto, tem que muitas coisas darem certo, né? Isso. Mas o que mais, desanima, né, nessa pensão
de coisa, são as burocracias, as exigências, as legislações. Eu acho que isso é a parte que mais desagrada. A parte prática, técnica, nós, por Uhum. ser da área técnica diretamente, eu acho que isso agrada, mas essas outras dificuldades são o que desanima no dia a dia. Mas o que nos faz seguir é pensar que isso são coisas passageiras, tem que dar atenção para isso, tem que buscar informações e resguardar, né, para que a empresa siga sadia, né? Não, isso aí mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade e responsabilidade. Como você enxerga a acessibilidade dentro da sua área? Partindo um pouquinho mais para a nossa área agora de acessibilidade. Assim, a gente vem aprendendo, né, com acessibilidade, a gente sabe da norma que já está vigente há muitos anos, e quando que a gente começa, né, a entregar uma obra acessível, é uma alegria para todos, porque tu sabe que tu está entregando uma obra que todo mundo vai poder usufruir dela completamente, integralmente, né? Isso aí. Então, isso nos dá uma tranquilidade, eu diria assim, né, de poder saber que porque a acessibilidade até um tempo atrás, né, na cabeça de todo mundo, se tu fosse perguntar e fazer uma pergunta, primeira coisa que vem é cadeirante, cadeirante. Uhum, Mas acessibilidade é muito mais do que isso, é muito mais amplo que isso, né? uhum. Acessibilidade, tu tem que pensar na criança que não sabe caminhar, no idoso que tem dificuldade de locomoção, Uhum. nas impossibilidades temporárias de As alguém que possa gestantes também, né? Às vezes ter. já no final da gravidez, não consegue andar direito, precisa de um apoio, né? Exato. Então, ao deficiente visual, ao deficiente auditivo, Uhum. para tu integrar, né, essas pessoas com alguma deficiência em poder circular e E hoje, comparecer. Alexandre, a acessibilidade, você acha que ela ainda é vista como uma obrigação legal ou como um compromisso com as pessoas? É um compromisso com as pessoas, eu não tenho Uhum. dúvida, né? Mas tomando conhecimento, a gente consegue ver que ele, num projeto bem pensado, ele não encarece a Não é um obra, problema não para é se um resolver, né? problema a se Uhum. resolver, Sim. mas tendo conhecimento de todos os itens de que a norma Uhum. que nós se pede, né? Então, eu vejo que é uma coisa eu digo, sem medo de errar, nós tínhamos falado com o pessoal do Sinduscom há pouco tempo, acho que Chapecó é a cidade mais acessível do país. Tá. Eu Uhum. acho que, assim, as consultoras, incorporadoras, os projetistas, os analistas de Uhum. prefeitura, de tudo, acho que criaram um nível de exigência, de aprendizado e de informação que a gente consegue fazer as obras de Chapecó serem acessíveis Serem e acessíveis o serem máximo possíveis. possível, né? Exato. Como a construtora garante que os projetos eles sejam acessíveis desde a fase de planejamento? E se você percebe uma maior conscientização, né, que tu até já acabou de falar, dos clientes sobre acessibilidade. O cliente também, por exemplo, vocês, né, nos edifícios lá, mais familiar, mas o edifício tem que ser todo acessível. As pessoas, elas têm essa consciência quando vão comprar os apartamentos, deixar um espaço acessível, tem isso Tem nos isso, clientes. a gente já atendeu e ganhou vendas em função disso, né? Na Olha só que época legal. de pessoas que tinham essa necessidade Uhum. e que foram ver as nossas obras e viram que realmente ela era acessível na prática, e não só, né, para aprovação. Então, acho que isso reverte e traz como um benefício. E como a gente tem buscado isso, nós temos nosso arquiteto que já tem uma experiência nessas obras, junto com a nossa visão prática, né, e busca de falar, olha, eu acho que isso funciona, isso não funciona. Uhum. Temos a tua assessoria, né, que Sim. nós sempre buscamos, né, Uhum. antes no projeto ou durante a execução. As dúvidas que ah, a gente sempre tem, né, que a gente ajuda os clientes, que eu é, acho que é bem importante, né. é exato, eu acho que então é isso que faz com que a obra no Uhum. final entregue seja Sim. totalmente acessível. Eu digo, a West Ark, ela nasceu de uma demanda minha, dentro da indústria, onde eu tinha que resolver um problema e eu não achava ninguém para me ajudar.
E hoje eu ajudo muita gente, eu ajudo muitos clientes. E quando, às vezes, eu não tenho a resposta na hora, eu vou procurar, porque a gente não sabe tudo também, né? E às vezes você tem uma forma de fazer, mas o cliente te traz outra forma. E daí você tem que pensar naquilo, se pode, se não pode, né? Mas eu acredito que, assim, a Westark, ela nasceu ela vende produto, mas ela nasceu para ajudar os meus clientes. Porque, assim, e depois que a gente veio estudando mais sobre a norma, veio interagindo com algumas dúvidas que apareciam e tudo mais, hoje é muito mais fácil para a gente resolver. A gente consegue resolver muito mais fácil, muito mais rápido. E eu fico muito feliz quando o cliente ele me procura e eu consigo resolver um problema para ele. Porque eu me coloco lá atrás quando eu não tinha quem me ajudasse. Lá em 2020, quando a gente abriu a loja, muita gente não conhecia da norma, aqui em Chapecó mesmo, porque de 2020 para cá que começou mesmo essa cobrança e tudo mais. E eu acho que hoje é muito gratificante para o nosso cliente ele saber que ele pode contar com alguém que ajude ele nessa construção aí, nessa realização da inclusão aí também. Sim. Então, vamos lá. Na sua opinião, então, como a construção civil pode contribuir para cidades mais inclusivas hoje? Não, eu acho que obras novas, né, que nem a gente tem visto e tem feito, tu consegue deixar ela totalmente Todas, acessível, né? Tu consegue pensar nela, achar soluções e fazer. As adequações, a gente sabe que, às vezes, em alguns pontos se torna um pouco mais difícil. Mas eu vejo Chapecó, né? É um exemplo a ser seguido. Quando você viaja e vai para outro lugar, nós que somos do ramo, a gente já vê, olha, isso lá em Chapecó não poderia, isso não atenderia, isso tá com um problema. E a gente começa a ver o quão bom é estar num ambiente acessível, né? Mesmo com pessoas que não tenham limitações. Sim, Então, com certeza, né? eu acho que é uma tendência de vir e seguir. E a gente, que nem eu disse, nós como construtora ficamos felizes em entregar uma obra que tu sabe que está dentro das normas e cumprindo isso é muito os bom. requisitos. Se você pudesse hoje dar um conselho para alguém que está começando ou tomando uma decisão nessa área, qual seria? Bom, buscar informações, né? Tentar. Hoje a informação está muito mais fácil para tudo, né? Então, que nem eu falei, a história de cada um, cada um vai traçar, né? Tu vai começando uma empresa, vai aprendendo, obviamente que por mais que você estude e busque informações, vai ter coisas que só na sua prática, né? Que vai vir, né? A experiência não se transmite, né? Mas tentar aprender com cursos, com informações, né, que tu possa, para minimizar os erros e as dificuldades. Mas eu vejo que é um ramo de construção civil ali, de incorporação, que é interessante, que nem eu disse, mesmo com todas as dificuldades, com pensar em desistir, é um ramo que eu acho que eu faria todo ele de novo, obviamente, se pudesse voltar para trás, tu iria para uns atalhos, né, que não... para ser menos difícil, mas eu indico. Então é isso, Alexandre. Nosso muito obrigado, né, por você compartilhar essa tua experiência, a sua visão de mercado, os aprendizados construídos aí ao longo dessa trajetória. Foi muito enriquecedor, né? A gente conhecer um pouco mais da história e da construtora, dos desafios enfrentados, né? Da importância da gestão familiar, que eu acho que esse é muito importante, né? Da valorização das pessoas também, né? Funcionários aí há 18, 15, 20 anos, né? E também da sua atuação à frente aí ao setor da construção civil, né? Do Sinduscon também. E ao longo da nossa conversa ficou claro que construir, ela vai muito mais além de levantar edificações, né? Ela envolve planejamento, responsabilidade, inovação, acessibilidade, né? E principalmente o compromisso com as pessoas e com o futuro aí das cidades, né? Então, se esse conteúdo, ele fez sentido para você,
Compartilhe com alguém que está construindo ou sonhando aí com um projeto. E se você quer pensar em acessibilidade de forma técnica, funcional e integrada ao seu espaço, fale com a OST-Arc. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer tê-lo aí no nosso primeiro podcast aí no início. E com certeza aí, se nós precisarmos aí conversar de nós vamos te chamar aí para trocar ideias aí na área da construção civil, tá? Eu que agradeço a oportunidade, então, de poder, né, ajudar com um pouco da minha experiência e seguir com essa parceria tão boa que a gente tem com vocês, né, com a Alessandra e com a OST-Arc, para podermos seguir nessa nossa trajetória de sucesso na construção civil aqui de Chapecó. Isso aí, muito obrigada. Obrigado você.